Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina para estar sempre vigilantes, porque a palavra diz: o pai de família, o dono de casa, não sabe quando o ladrão vem roubar a sua casa. Por isso é estar sempre na vigilância e na oração. Assim como ele diz: vós não olhais para o tempo e dizeis vai chover, e como não podeis saber quando vai lhe sobrevenha aquilo que é do alto, aonde melhor para aqueles que estão perseverantes, porque sabemos que existe algo que torna o pai maior do que o filho, porque as datas são exclusividades do meu pai, assim ele nos diz: não vos compete saber, nem ele nem os anos, mas ele nos dá sinais, aonde todo aquele que tem o discernimento discerne os tempos. Ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove. Ele é aquele que nos ensina que não temeis os meros mortais, que nada podem fazer a não ser com seu corpo e nada com a sua alma. Assim ele nos ensina. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa retê-lo, tem a chave da morte, do inferno, e poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma onde o seu verme não se queima. Primeiramente o corpo é lançado no chão e o verme o come, mas então ainda virá o tempo onde se jogará o verme e o verme não é consumido no fogo. Assim nos ensina o Senhor. Por isso aqui tudo é vaidade, tudo debaixo do céu. Melhor para aqueles que não seguem segundo o padrão deste mundo e antes segue a direção do seu espírito dia após dia, sendo conduzidos segundo aquele que nos dá firmeza e perseverança para dia após dia vencer todas as adversidades, pois não há nada que o seu espírito não esteja pronto a nos instruir em toda perfeita obra, aonde ele, sendo o filho do Pai das luzes, aonde não há oscilação, e todo aquele que alcança uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, num alimento sólido e constante, não cai em condenação, pois não há maldição para aqueles que são abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, daqueles que permanecem dia após dia pela condução do seu Espírito, que nos sustém e nos fortalece. A sua graça nos basta. Por isso sejais sempre firmes e constantes pela condução daquele que é fiel e verdadeiro, para nos manter apartados de toda injustiça, pois não aprendemos dos meros mortais. Por isso estamos apartados, pois aprendemos por revelação divina, onde a palavra diz: viemos no meio deles, mas não somos deles. Porque na verdade todo aquele que ouve a voz do único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco não ouve em voz estranha, antes permanece ouvindo o que ele nos diz e sendo instruindo e acatando os seus conselhos, pois aqueles que perseveram assim são sábios, mas aqueles que rejeitam e são rebeldes, como que pecado de feitiçaria, aonde estão sempre embrutecidos mais ainda, a palavra diz que iriam sujar-se mais ainda, a fim de receber a vossa recompensa, segundo a sua conduta, que está sempre sendo reprovada, por rejeitar aquele que podia o justificar. Declaram a sua própria benignidade e justificam a si mesmo. Assim nos ensina o Senhor.
Por isso, melhor para aqueles que seguem firmes e constantes, segundo aquele que tudo opera e executa. E assim perseverai, segundo aquele que nos sustém, nos fortalece, assim como Ele tem nos ajudado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós, assim nos ensina o Senhor, e perseverai.